As três purificações. Por que não é lá em cima que há que buscar isso, aqui ir é para baixo, porque se um não desce tampouco tem direito a subir? Estudante. Tudo estremece e tudo acaba? Mestre. Isso vai acompanhado de terremotos. O que tem que descer, desce, submergese no inferno, lá entre a superobscuridade e o silêncio augusto dos sábios, onde há que forjar o ouro, fazer o ouro do espírito. Quer ir acima, e ir para baixo. Quando um desce ao nono círculo dantesco, tudo se enche de trevas, é a hora de trevas e um fica ali como um demônio entre os demônios, e o que não sabe, diz, o iniciado fulano de tal, caiu. Não há tal que caiu, jogou para baixo. Lúcifer é a escada para descer e Lúcifer é a escada para subir. São três purificações à base de ferro e fogo. O experimento de purificação é a cruz. Já sabemos, nós que o faluz vertical faz inserção dentro do teix formal, portanto, forma a cruz, de maneira que a cruz se relaciona com os mistérios do sexo, é sexual. E quando o iniciado desce, pois, tem que trabalhar com a Santa Cruz na forja dos ciclopes. Se olharmos a cruz, veremos que tem três cravos, os três cravos, esses três cravos significam as três purificações. Também veremos sobre a cruz a palavra enri, que traduzida corretamente significa igni natura renovatur integram, o fogo renova incessantemente a natureza. Enri. Tem um que trabalhar com o ferro e com o fogo na forja dos ciclopes, e com a Santa Cruz. É, pois, ali embaixo nas trevas, onde se tem que fazer a obra, há que arrancar a luz das trevas. O tesouro que tanto buscamos, o velo de ouro, não é lá em cima nos céus onde um encontra, é nos infernos. Tem um que descer ao nono círculo dantesco a buscá-lo, lá no interior da terra, lá no inferno, se encontra o velo de ouro, e isso está muito bem custodiado pelo dragão. O dragão é Lúcifer. Lúcifer não vão vocês a pensar que é um demônio terrível lá, único e soberano não senhor. Cada qual carrega seu próprio Lúcifer interior profundo, isso é indubitável e ninguém o pode negar. Esse Lúcifer é terrível, ele é a escada para descer e a escada para subir também. Lúcifer é a escada, por isso é que Lúcifer é grandioso, claro está, sem o impulso luciferino, rebelde, revolucionário, sexual, ninguém desce, ninguém pode trabalhar na forja dos ciclopes. Por que é que há escada para descer e também escada para subir? Porque há escadas que descem e há escadas que sobem. Lúcifer aporta o impulso ígneo sexual, mas um tem que dar-lhe com a lança e quebrantá-lo. Se o alquimista não derrama o vaso de Hermes e usa a lança para romper a couraça de Lúcifer, o fere terrivelmente, e cada vez que isso seja, sobe um grau pela espalda de Lúcifer. E assim, quando tem logrado subir por todos os graus da espalda, se encontra com o Monte das Caveiras onde o Senhor foi crucificado. Posteriormente vem a morte e a ressurreição do Senhor. Assim, pois, que são três purificações pelas que há que passar. A primeira, é na primeira montanha da iniciação, quando um recebe as 8 iniciações. A segunda, é trabalhando intensamente nas 9 esferas, de Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E a terceira purificação, é sobre a cima da segunda montanha, em vésperas de ressurreição. Estudante. Da terceira? Mestre. Eu estou na terceira purificação, em vésperas de ressurreição, mais abaixo com os demônios, trabalhando para poder destruir os demônios que tenho na lua negra. Assim, como veem vocês que há uma lua branca, melhor dizendo que há uma lua que nos dá a luz de noite, e que tem duas caras, a que se vê e a que está oculta, escondida, assim também sucede com a lua psicológica. Cada qual leva sua lua psicológica dentro de si mesmo, e essa está governada por 96 leis. Nesse mundo de sua própria lua psicológica, cada qual carrega seus demônios que se veem à simples vista, que se palpam, e também estão à cara oculta da lua psicológica, os que não se veem, os ocultos. Na terceira purificação tem um que destruir os demônios da lua negra, quebrantá-los, e isso somente é possível com a força elétrica sexual, trabalhando na forja dos ciclopes, só assim é possível destruir, com a lança de Longinus, voltar pedaços todos esses elementos inumanos, indesejáveis, que se carregam na parte oculta da lua que não se vê.
A parte oculta é denominada a iniciação de Judas, então o iniciado em vésperas de ressurreição, se vê traído, se vê criticado, se vê odiado, incompreendido por todo mundo, ninguém o entende, todos o qualificam de mau, de perverso. A paixão pelo Senhor é o fundo significado da iniciação de Judas. Eu estou passando agora por isso, em vésperas de ressurreição, a ressurreição a terei para os 78, então o Senhor será levantado de seu sepulcro de cristal e falará, se manifestará através da forma densa para bem da humanidade. De maneira que então o Mestre nunca é entendido, é desqualificado pelos virtuosos, odiado pelos altos, perseguido pelas gentes de experiência, aborrecido pelos intelectuais de sua época, recriminado pelos sacerdotes, pelas gentes religiosas. Assim é o super-homem. Assim é o Cristo íntimo. O Cristo ressurrecto, vivendo dentro do corpo de um homem, faz deste homem o super-homem. O Cristo vermelho é o que conta. Não o Cristo dos mojigatos, esse Cristo efeminado, tolo, que nos põe nas igrejas, não. Senão o Cristo-homem, o Cristo que tem sua sacerdotisa, sua esposa, o Cristo que viaja pelo Mediterrâneo, o Cristo que vai ao Tibete, o Cristo que vai ao Indostão, o Cristo que trabalha na Pérsia e Caldeia, que logo chega à Terra Santa para falar-lhe às multidões. O Cristo que escreve nas obras do iniciado e que tem poder sobre os elementos, sobre o fogo, sobre o ar, sobre as águas, sobre a terra, o Cristo homem, mas homem de verdade. Não o Cristo castrado, não o Cristo mutilado, não o eunuco Cristo, não. Senão o Cristo homem, macho em 100%, e muito macho, estou lhes falando a vocês a macho. Assim, pois, que a necessidade de trabalhar, mas trabalhar de verdade, dentro de um mesmo aqui e agora, para poder lograr o que há que lograr, do contrário não se logra nada. Tem que romper com os preconceitos da época, trabalhar como se deve trabalhar, só assim se pode avançar. Estudante. Eu penso, mestre, eu creio que tem que ser informado antes, precisamente para não cair. Mestre. O Cristo íntimo tem seu círculo esotérico e jamais poderia ensinar a doutrina do super-homem, porque as gentes, as multidões, não entendem a doutrina do super-homem. Estudante. Por que se pergunta algo e o mandam aos infernos? Por que está perguntando? E por que crê que aquilo é mal? E lhe dizem o que deve fazer e o mandam aos infernos? Pois, então, https://www.google.com/cert. Aqui, igual, completamente desfeito. Mestre. É que o Cristo nunca publica suas ensinamentos esotéricas, se as publicasse, as gentes não as entenderiam, senão que se destruiriam umas com as outras. O Cristo secreto, o Cristo vivo, o Cristo vermelho, o Cristo rebelde, tem que escrever sua doutrina em forma muito distinta, o do público para o público, mas a parte secreta, somente a ensina aos que em segredo instrui, nada mais, porque do contrário não seria entendido. Há necessidade, pois, de compreender cada vez mais o que é o Cristo íntimo. As gentes todas pensam no Cristo histórico, no grande Cabir Jesus, naquele super-homem que ensinou à humanidade a doutrina secreta do Cristo íntimo. A nós nos toca seguir a doutrina do Cristo íntimo, conhecer os mistérios do Cristo vermelho. O Cristo íntimo é o que conta, esse Cristo íntimo tem que nascer no coração do homem. Por que de que serviria que o Cristo nascesse em Belém, se não nasce em nosso coração também? De que serviria que fosse morto e ressuscitado, se não morre e ressuscita em nós também? É necessário, pois, que o Cristo nasça no coração do homem, mas para isso tem que fazer-se homem primeiro que tudo, tem que trabalhar sobre si mesmo. E depois que tem trabalhado sobre si mesmo que se tem feito homem, e homem de verdade, então tem a dita de poder encarnar o Cristo ou de receber o Cristo. Assim é o acontecimento de Belém. O Cristo encarnado no coração do homem é o que conta, mas esse Cristo íntimo tem que viver todo o drama cósmico, tal como está estipulado nos 4 livros, os 4 evangelhos, tem que vivê-los dentro de um aqui e agora, vivê-los intensamente, os 4 evangelhos. E logo que haja passado por todos esses processos dos 4 evangelhos, então tem que ser julgado. Os 3 traidores o condenam, as multidões, ou seja, os eus, gritam, crucifixia, crucifixia, crucifixia. Os 3 traidores o condenam,
Judas, o demônio do desejo, esse malvado, o vende por 30 moedas de prata, quer dizer, por todos os prazeres da terra. Pilatos, esse terrível Pilatos que sempre justifica suas piores perversidades, busca evasivas, desculpas, não faz frente a seus erros. Quanto a Caifás, o sumo sacerdote, trai o Cristo íntimo miseravelmente, vende sacramentos, etc., etc., etc. Assim, pois, que, em verdade, os 3 traidores o traem definitivamente, e isso é muito grave. Por último, o Senhor, depois de ser açoitado, coroado com coroa de espinhos no interior da alma, é crucificado. Depois da crucificação, posteriormente, o Cristo íntimo é depositado em seu santo sepulcro. Quando isto sucede, vem a terceira purificação, o trabalho mais terrível para que o Cristo íntimo possa ressuscitar no coração do homem. Que ressuscita? É claro que sim, ressuscita. Mas há que trabalhar muito duro para que ele possa ressuscitar no coração do homem. Já ressurrecto, eis aqui o super-homem que está além do bem e do mal, e se aparta do bem e se afasta do mal, porque nada tem que ver nem com o bom nem com o mal, é o super-homem, está além das virtudes e dos defeitos, que domina o fogo, que tem poder sobre os ares e sobre as águas. Esse é o super-homem. Mas há necessidade de que o Cristo íntimo ressuscite em nós para que possam converter-se em super-homem. Ninguém poderia chegar às alturas do super-homem sem o cálice e a lança, por isso é que essas 2 joias figuram em todos os antigos mistérios. Longibus fere o Cristo com a lança, Amfortas é sarado com a lança com só aplicar-lhe no costado. E quanto ao Santo Cálice, a urna sagrada dos grandes mistérios, o Santo Graal, nunca falta sobre os templos de mistérios. Eu não posso conceber um templo de um Mahatma, de um hierofante, onde não existe o Santo Cálice, sempre está no altar. Nesse Santo Cálice está a bebida dos deuses, o néctar da imortalidade com que se alimentam os deuses. Por quê? Porque se as glândulas sexuais não se aproveitam para a transmutação, se degeneram, vem a decrepitude, e se essas glândulas entram em decrepitude, se degeneram, se degenera também a epífise, a hipófise e todas as outras glândulas de secreção interna, todas se degeneram. E se degeneram as áreas do cérebro, começa o processo da velhice e da morte, e chega a morte. É impossível que o super-homem se deixe degenerar, o super-homem bebe do cálice da imortalidade, do néctar dos deuses, o elixir de longa vida. Assim, pois, que o cálice santo nunca falta sobre os templos de mistérios no altar, o Santo Graal. E se olha com muito cuidado, a um ou outro lado do altar, está a lança. Essas são as joias sagradas, por isso é que o sexo é sagrado, sagrado. Há que utilizar a potencialidade do sexo para poder lograr a autorrealização íntima do ser, isso é óbvio. O sexo é sagrado. Ai daqueles que abusem do sexo. Ai daqueles que o utilizem como instrumento de prazer animal. Ai daqueles que o olhem com morbidez. Porque é sagrado, e só deve ser utilizado para a regeneração e nada mais que para a regeneração. Mas fazer do sexo tabu, pecado, motivo de vergonha ou dissimulo, é um absurdo. Assim, pois, o sacerdote sublima o fogo no santo cálice, e assim se realiza a grande obra. Estudante. Mestre, no interno pode um ser enganado? Mestre. No interno pode ter percepções maravilhosas e mal interpretá-las com a mente. Estudante. Por exemplo, se no interno lhe dizem à esposa que ela não tem que reconhecer o esposo, o que tem que fazer? Mestre. Deve olhá-lo com respeito, com veneração. Mas se não pode ter relação sexual, seguir olhando-o com respeito, como a um sacerdote, com reverência. Mas se uma mulher, porque não possa ter relação sexual com um homem, foge do homem, comete um delito muito grave, ou se um homem não pode ter relação sexual, foge de sua esposa, faz mal. Há que saber manejar a vida com equilíbrio. Mas na vida dos profanos, dos humanoides intelectuais, quando o homem não pode ter relação sexual com sua esposa, a abandona, e a lança com os pés à rua, a insulta, a pisa, assim procedem as bestas do intelecto. Mas no terreno do esoterismo, o super-homem procede diferente, é distinto. É que há que distinguir entre o que é o animal intelectual do que é o super-homem.
O super-homem pensa distinto, o super-homem sabe cumprir com seus deveres, com todos os seres humanos sem distinção de raça, sexo, casta ou cor. Estudante. Venerável mestre, o senhor nos fala das runas, e como podemos nós localizar as runas internas? Mestre. Pois, isso de localizá-las, isso sim são enchiladas, coisas complicadas, o que tens é que é trabalhar sobre ti mesmo e eliminar teus defeitos, o demais, aí veremos, no caminho se arrumam as cargas, diz o arrieiro. Estudante. Obrigado, venerável mestre. Mestre. Sobre a marcha. Estudante. Se pode chegar a conhecer a lua negra? Mestre. Isso é quando um acabou com a lua branca, quando já não deixou em sua natureza psicológica nenhum elemento indesejável, então aparecem as trevas, a lua negra, vem o trabalho com a lança, trabalho grave, para desintegrar os elementos inumanos da lua negra. Estudante. Venerável mestre, e no dado caso em que um iniciado não possa trabalhar na frágua acesa de Vulcano para destruir os defeitos, por favor, queria que nos dissesse as diferentes asanas que se podem fazer para dar morte ao ego. Mestre. Pois há ensinamentos superiores e há ensinamentos para os que começam, para os de Kinder. Eu agora lhes estou dando ensinamento superior a vocês, que é o importante, é o que conta. Em todo caso, os que estão começando, os nenéns de mamãe, eles têm que, forçosamente, que trabalhar com o que possam. Para os que estão começando, o que necessita é trabalhar à base de meditação, não? Compreender os defeitos e logo suplicar à Divina Mãe Kundalini que os elimine, isso quando estão começando. No trabalho avançado se trabalha como os homens, lá embaixo, nas trevas, na superobscuridade e o silêncio augusto dos sábios. Como para ir começando, está bem no começo descobrir um defeito e compreendê-lo, e logo pedir à Mãe Divina que o elimine, isso está muito bem. No trabalho avançado se trabalha lá, embaixo, na nona esfera, lá embaixo nos infernos, tendo por companheiro a Lúcifer. Estudante. Se o homem já tem uma mulher velha e não pode trabalhar com ela e não quer trabalhar com outra, pode seguir com a mesma mulher? Mestre. Bom, quem lhe tem proibido ao homem amar a sua mulher? Mas sim, se não pode trabalhar com ela, se não é possível, se ela já perdeu suas funções sexuais, pois, tem direito a trabalhar com outra sacerdotisa à condição de que o pai o mande. Estudante. E se não, não pode fazer nada? Mestre. Não tem direito, o pai é o que manda, tem que submeter-se à vontade do pai. Se ele dá essa permissão, sim. Do contrário, não. Estudante. Mestre, uma mulher pode restabelecer sua sexualidade normal assim seja a idade que tenha, por meio de exercícios e prática. Mestre. Bom, há vezes que se pode reconquistar sua sexualidade normal, mas pelo comum, já a essas idades, já começa o sexo a falhar, é difícil. Estudante. E quando primeiro é o esposo que começa a falhar? Mestre. Pois então há que saber por que falha, porque muitas vezes o homem falha não por ele mesmo, senão pela mulher, a mulher não é favorável para o homem, não há afinidade sexual com ela. Estudante. Quando é por algum trabalho que tem levado com coisas tóxicas e começa a falhar ele? Mestre. Tem que desintoxicar-se, ir ao mar, banhar-se muito, mudar de ambiente, viver em outro lugar. Estudante. E pode voltar a tentar? Mestre. Pode voltar a começar, mas a mulher é o principal, pois, se a mulher não lhe ajuda a acender os fogos, o homem está amolado, a mulher tem perfeito domínio sobre a fisiologia do homem, e se a mulher não o ajuda, pois o homem segue amolado para o resto de sua vida. A única que tem esse poder sobre a fisiologia do homem é a mulher, por isso a mulher pode fazer do homem o que queira, mas se não o ajuda, continua amolado. Estudante. E no caso de uma mulher jovem que entra ao movimento, e resulta que sofre como frieza sexual, mas que sem, contudo, colabora na alquimia? Mestre. Isso de sofrer de frieza sexual isso é horrível, gente assim não progride. O que se necessita é fogo para a grande obra. Estudante. Venerável mestre,
Precisamente, em relação com a pergunta feita pela irmã, recordamos uma que em uma consulta feita precisamente nesse sentido de que irmãos, há muitos irmãozinhos se queixam da frieza sexual de suas esposas. Os irmãozinhos devem saber que isto obedece a leis kármicas. Mestre. Bom, indubitavelmente isso sim não o posso negar. Muitas mulheres nascem sob a constelação de Libra, por exemplo, e são mais frias que um morto. E o amolado é o homem, naturalmente, o Paganini, como sempre. Risos. Estudante. Veja você, mestre, isso dizemos as também mulheres, que sempre pagamos. Risos. Mestre. De maneira que se necessita que a mulher ponha de sua parte ainda que haja nascido sob Libra. Estudante. Claro. Mestre. Que não somente pense nela, senão que pense em seu varão, e sobretudo quando se está fazendo a grande obra, não? Que ponha um pouquinho de coração ou interesse sequer, se não é por amor ao marido, que seja por amor ao trabalho, que pelo menos deixem essa frieza de cadáveres, que façam algo. Estudante. As mulheres que sejam incapazes de despir-se ante seus maridos e que se mantêm tapandose a cada momento com o temor de que o marido as veja, como podemos analisar isto? Mestre. É questão temperamental. Há 4 classes de temperamentos: há temperamento fleumático, ou seja, o temperamento terrestre, o temperamento, diríamos, nervoso aéreo, aquático ou frio, ou ardente. Se necessita um temperamento seco, diríamos, completamente bilioso, pois, cumpre no trabalho, quando menos. Mas um desses é suficientemente bom para a obra esotérica. Um temperamento. Estudante. Perdão. E quando um acaba com o ego, o que se pode chamar verdade? Mestre. E por outra parte o temperamento aquoso também é algo frio, o nervoso, é o dos nervos, gente muito nervosa, e existe o melhor de todos que é o temperamento ardente, ígneo, esse é maravilhoso para o trabalho, mas se um homem de temperamento ardente, dá com uma mulher biliosa. Estudante. Somente em determinadas partes, https://www.google.com/cert, igual, com sua esposa, tem que viver com toda a família dele. Mestre. Homem, a família é ponto e a parte, não? Claro está que marido e mulher têm que viver. Estudante. Então, isso não é correto? A esposa tem que dormir com seu esposo no mesmo quarto? Mestre. A cada um o que é de cada um. A ver que outra pergunta há por aí no ambiente. Estudante. Nem todos os homens estão preparados para ser. Mestre. Assim é, há graus e graus na consciência. Estudante. O povo não preparado deve tratar por todos os meios de assimilar o ensinamento e praticá-la, ainda quando não haja recebido, adquira a madurez, como no caso das crianças, em um homem de 25. Para trabalhar, para adquirir, creio eu, muitos homens o fazem, mas não logram. Mas o estão fazendo, o povo que se prepara gnóstico é levado a um lugar determinado que se prevê como uma ilha. Quando se diz que aqueles que eliminem os 50% serão levados, como se determina esse 50%, em que forma? Então perguntam como poderia explicar eu, por exemplo, qual é esse 50%? Mestre. Somente os iniciados despertos podem saber quem tem chegado aos 50%. Aqueles que têm tido a suficiente capacidade para eliminar esses elementos indesejáveis, obviamente que têm a suficiente capacidade para poder eliminar esse outro 50% de inconsciência psicológica. Por exemplo, a hora da hora, no momento supremo que haja que funcionar, para formar-se o exército que há de chegar à Ilha Sagrada, quem vão a fazer essa labor são os irmãos despertos, poderão saber em forma definitiva quem é eliminado ainda que seja metade. Os 50% dos elementos indesejáveis, assim, eles, escolherão ou selecionarão a quem hajam feito tal trabalho. Estudante. Mestre. Há que desenvolver o sentido da autoobservação psicológica. Quando alguém aceita que tem uma psicologia, começa a auto-observar-se,
e já por tal motivo se converte em pessoa diferente, distinta. Estudante. Mestre. Bom, mas não tenho terminado todavia a primeira, e devemos ter ordem na dialética e na didática. Inquestionavelmente, que o primeiro é que há que observar-nos a si mesmos, auto-observar-nos. Quando um se auto-observa, descobre seus próprios erros no terreno da vida prática, em relação com nossos filhos, com nossos irmãos e a gente de toda espécie. Um deve auto-observar-se. Quando um descobre que tem um erro, que tem um defeito, deve ser sincero consigo mesmo e de imediato começar, pois, a compreendê-lo. A compreensão somente é factível através da meditação, meditando para tratar de compreender um erro. Quando um o tem compreendido, então fica capacitado para o terceiro passo, que é a desintegração do defeito em questão. Na guerra, aos espiões primeiro se lhes observa, se lhes descobre, segundo se lhes ajuiza e terceiro se lhes leva ao paredão de fuzilamento, assim também tem um que fazer com Zeus, primeiro tem que observá-lo, segundo compreendê-lo e terceiro desintegrá-lo. A desintegração somente é possível com a ajuda de um poder que seja superior à mente, porque a mente, por si mesma, não pode alterar fundamentalmente nenhum defeito, pode rotulá-lo com distintos nomes, escondê-lo de si mesmo ou nos demais, passá-lo de um departamento a outro, justificá-lo, condená-lo, mas, jamais poderia, em realidade de verdade, alterá-lo radicalmente. Para poder alterar fundamentalmente um defeito, há que apelar a um poder que seja superior à mente. Afortunadamente esse poder existe. Quero referir-me em forma enfática ao poder de Devi Kundalini Shakti, a Divina Mãe Kundalini. Se nós apelamos a esse poder em instantes precisos em que um se encontra submergido em profunda meditação, e lhe suplica o auxílio, Devi Kundalini nos auxiliará, e desintegrará ou pulverizará o defeito que anteriormente hajam compreendido. Essa é a técnica que se necessita para poder chegar, em verdade, a desintegrar qualquer defeito, e por esse caminho pode chegar a eliminar a totalidade dos defeitos. Em outros termos, pode desintegrar ou pulverizar totalmente o eu da psicologia, ou os eus, para ser mais claros. Estudante. Falar, especificamente da palavra perdida. Mestre. Bom, isso da palavra perdida não são enchiladas coisas simples, sabes? E isso é grave. A palavra perdida é uma coisa maiúscula já, a palavra perdida dentro de nós é o verbo, a monada de Leibniz. Essa monada, esse verbo, é a palavra perdida. Quando essa monada tem sido encarnada no homem, então parla no ortopurismo da divina língua, que como um rio de ouro corre sob a espessa selva do sol. É interessante, pois, o verbo, a palavra, o logos íntimo que soa em nós mesmos, em nossas próprias profundidades íntimas, para falá-lo, isso é fundamental. Tem sua gramática que não é conhecida nem sequer pelos devotos das runas, suas letras são singelas como a linguagem divina. O verbo de ouro, o verbo puríssimo, é a palavra perdida, o logos. Estudante. Mestre. A palavra perdida é uma linguagem, é uma gramática, tem sua fonética anterior a todos os idiomas do mundo. Se eu quero dizer-lhes a vocês, por exemplo, eu, Samael Aunveor, permanecerei ainda um pouco de tempo mais aqui, no México, cumprindo com o meu dever, direi, Samael Aunveor, Lutener Maslein a Eldon. Quer dizer, permanecerei um tempo mais aqui, trabalhando cumprindo com o meu dever, fazendo minha missão, esse é um linguagem perdido, mas superior. Quando Daniel viu as palavras que foram escritas no encerado da parede, Mene Tekel Upharsin, pois, então soube interpretá-lo, Babilônia será destruída, depois desta noite será entregue a medos e persas. Também se pode escrever, Mene Tekel Faris Upharsin. De todas as maneiras, mas leem Urim Seidad. Assim, pois, aprendam vocês a falá-lo, para poder saudar-lhes a vocês, falar-lhes, dizer-lhes bom dia, eu lhes digo. Aibu, aibu, não é uma linguagem seco como o espanhol ou como o inglês, aí há que cantar. Estudante. Venerável mestre, voltando aos 50% do ego. Os 50% do ego, eliminados, é análogo com um 50% de consciência desperta? Mestre. Claro. Um 50% eliminado dá um 50% de consciência desperta, é questão matemática. Estudante. Venerável mestre,
Há muitas pessoas, por exemplo, se nos tem dito que não é necessário, por exemplo, de runas, da meditação, porque estamos em épocas do fim e somente temos que eliminar o ego simplesmente. E então, nos diz o Senhor, que é importantíssima a meditação, mas Alice nos diz que não devemos meditar. Então, como fazemos? Mestre, quem lhes disse semelhantes bestialidades? JMV. Eu as tenho em minha gravadora, ditas por J. Há duas coisas que não se necessitam, nem a meditação nem o jejum. Estudante. Nem a quaresma tampouco. Mestre. O certo é que sem meditação, não dá um passo nestes estudos. JMV. Então, perdoe que eu lhe tome, vou fazer-lhe estas perguntas para poder contrastar uma ação difundida desde o Templo da Nevada em que ele diz, eu, sem meditar nunca despertei, de modo que não se necessita, o que se necessita é coragem. Também o jejum. No Natal se expressou ele contra o jejum, e então eu vi que o Senhor mandou 9 a jejuar, da Venezuela. Fiquei calado e disse, isto vai formar uma explosão, de que ele diga lá que não se necessita o jejum e o mestre manda 9. Então, no mesmo núcleo de lá, querem explodir, mas não se atrevem a explodir porque há uma mão de ferro que não lhes permite explodir, e me perguntam a mim e lhes digo eu, meditem e jejuem, façam jejum, porque o jejum todos o temos sentido e o temos passado. Eu mesmo meditei na Nevada, quando eu lhe fui contar ao Senhor o que via, então o Senhor não me deixou, me disse, isso é para você, não fale. E não falei. E assim, há muitos que têm querido contar-me a mim as maravilhas que sentem e que veem, eu não lhes tenho permitido fazê-lo. E que também, que dos livros gnósticos, os únicos que servem são 4, também o disse, que os demais não servem. Eu trago quantidade de coisas, eu trago anotações por aí. De todas as maneiras, eu creio, pois, que o único que pode corrigir estas coisas é o Senhor Mestre, e uma quantidade de coisas que me aterra. Mestre. Em todo caso tenho que lhes dizer a vocês que a meditação é fundamental, não pode avançar uma polegada nestes estudos sem a meditação. Estudante. No livro de As Três Montanhas diz que quando começa a primavera, ou seja, nos 40 dias depois da quaresma, que não deve comer a carne de nenhuma espécie e que deve guardar-se abstinência sexual ou castidade, não? Este ano, e faz 2 anos se nos vem dizendo que temos que praticar castidade e que temos que comer carne, então não acha se comê-la ou não comê-la, se praticar ou não praticar, porque como respeita, não é? Simplesmente escuta todos os mestres, suprema obediência. Então já eles disseram que não acham que caminho tomar. Outra coisa, muitos jovens têm deixado de estudar, têm deixado de fazer muitas coisas, têm renunciado a muitas coisas porque eles têm dito que agora, em 82, que se já acaba tudo, e então já para que vão estudar, que para que vão ter um templo, vão ter isto ou outro, se já não se necessita nada disso que nos diz o mestre a respeito? Mestre. Bom, eu digo que a meditação é indispensável, porque a meditação é o sistema, o método para poder receber informação, através da meditação se pode também compreender nossos defeitos. Quando medita em tal ou qual defeito, quando medita em tal ou qual erro psicológico, inquestionavelmente se está esforçando por compreender, e através da meditação profunda chega a compreendê-lo. Defeito descoberto, compreendido ele, deve ser eliminado. Mas antes de eliminar um defeito primeiro há que compreendê-lo através da meditação profunda, e só assim poderão eliminá-lo. Não é possível eliminar um defeito se este não tem sido compreendido previamente, e não é possível compreendê-lo previamente, se não tem meditado profundamente no mesmo, a meditação profunda lhe permite a compreender tal ou qual defeito. Assim, pois, a meditação é o pão do sábio, por meio da meditação pode aprender muito, pode autodescobrir-se. A meditação é o sistema do autodescobrimento. Já sabemos que no autodescobrimento existe também autorrevelação, e que seria absurdo pronunciar-nos contra a meditação. A meditação, repito, é o pão do sábio, diariamente. Estudante. Mestre. Claro que sim. Há que praticá-la, se é que se quer chegar a avançar, do contrário ficaria estancado, petrificado. Estudante.
Venerável mestre, referente à pergunta que fez G, sobre a quaresma, no tocante à comida de carne e o trabalho no arcano, o que nos pode dizer? Mestre. Bom, nisso não há nada que seja obrigatório, tudo deve ser voluntário. Se alguém quer guardar a quaresma, os 40 dias, e não comer durante a quaresma, absolutamente nada de carne, pode fazê-lo, mas não é que isso seja uma obrigação, com isso não vai conseguir purificar-se tampouco, porque, como ou não coma carne, não vai a converter-se em um autorrealizado. Quanto a guardar a pausa magnética criadora, pois, sempre é necessário guardar essa pausa, pode trabalhar intensamente na forja dos ciclopes, mas deve ter também intervalos, descanso para os órgãos criadores, nos quais deve guardar-se a pausa magnética. Se não se guarda essa pausa magnética, pois, a longo prazo o organismo se cansa, a pausa é necessária. Os varões têm a oportunidade de guardar essa pausa magnética com suas esposas quando estas estão em período menstrual, então aproveitem esse período para guardar essa pausa magnética. Estudante. Mestre, há uma coisa que sucede na mulher, porque parece que ela tivesse como estações, porque ela não sempre está disposta. Há quem diga que é questão de frieza. Mas em determinadas épocas ela trabalha na frágua normalmente. Então, pelo fato que não trabalhe todos os dias, então dizem que sofre de frieza sexual. Eu tenho pensado que a mulher tem como uma espécie como de etapas, as 4 estações, por exemplo, em determinadas épocas ela não sente, mas em outras sim sente, e assim sucessivamente. Mestre. Há épocas de atividade sexual e pralaias, épocas de repouso, de maneira que esse tipo de atividade vai sempre alternado por épocas de repouso. Isso é real. Estudante. Venerável mestre, com respeito ao que se diz que a prática do Maituna deve ser cada 8 ou 15 dias, o que me diz a respeito? Mestre. Isso depende segundo o organismo de cada qual. Claro está que o Maituna deve fazer-se diariamente, se pode fazer diariamente, mas se cansa o organismo, pois há que dar-lhe períodos de repouso, descanso, a pausa magnética tão indispensável, a quaresma é uma pausa. Estudante. Mestre. A pausa magnética. Estudante. Mestre, e o varão que possa praticar todos os dias? Mestre. Pois, acomodar-se o varão, nesse caso, às exigências da mulher, de modo nenhum. Ou a mulher terá que acomodar-se às exigências do varão, ronca. Risos. Estudante. Venerável mestre, já que estamos em generalidades, queria aproveitar a oportunidade para fazer-lhe uma pergunta referente a novos sistemas que se estão operando dentro da ordem do movimento, especialmente na Colômbia. Se está mudando a bandeira do amor pela da crueldade, a ameaça, a imposição, o medo, o temor, o terror. Hoje, eu creio, que a maior parte da gente está dentro de certas normas, mas não por consciência, por compreensão, por desejo de superação, senão por temor a ser expulso, a ser sancionado, e tudo, desafortunadamente, se faz a nome do Avatara. Quando a mim me tem tocado, tenho dito que eu creio, e estou absolutamente convencido, de que o Senhor é alheio a todos estes procedimentos, porque sempre tem escrito em seus livros a doutrina do amor e sabemos que em sua vida prática a tem ensinado também. O que nos diz a respeito, venerável mestre? Mestre. Bom, indubitavelmente todo movimento tem épocas, diríamos em que há que levá-lo com severidade, e épocas de doçura. Aqui, por exemplo, em nosso movimento gnóstico, no ano 1976, em que estamos, pois, obviamente houve que levá-lo com muita severidade, até conseguir passá-lo por uma transformação. Porque em nome da verdade havemos de lhes dizer que se estavam produzindo muitas anomalias no movimento, havia muito desordem em distintas seções, por exemplo da Colômbia, e em distintos lugares da América, e então se reconsiderou aproveitar o ano da lei, o ano do rigor, de Gebura, que é 1976, para fazer entrar pelo caminho da ordem o movimento gnóstico, e certamente, se está tratando, neste momento, com muita severidade. Não quer dizer que sempre se lhe irá tratar assim dessa forma, não. Mas neste ano, 1976, sim há que tratá-lo severamente, para fazê-lo marchar por onde deve ir, com ordem, com lei, pois, do contrário seguiriam os desordens e degenerações. Estudante. Mestre,
Ou estou equivocado? Estudante. Perdão. Eu queria ampliar a respeito a opinião do irmão. Na realidade, o rigor, como diz o venerável mestre, em determinados momentos pode ser indispensável para ajustar a situação, de acordo às necessidades do movimento, seus mesmos princípios. Mas quando se toma essa oportunidade por certos personagens para utilizá-la em prol de seus próprios interesses, de seus ódios, de seus rancores, e em muitos casos creio que se podem chegar a cometer injustiças, que oportunidade tem os sacrificados nesse caso, venerável mestre? Mestre. Pois, aguardar que o ano passe, este ano tão trágico, tão horrível, 1976. No 77 as coisas serão melhor, há que deixar que passe esta maré. Estudante. Venerável mestre, se o VM. Samael, por exemplo, me envia a mim uma carta privada, e eu pego essa carta e faço circulares e a mando a todo um país, estou cometendo um delito, verdade? Por que me a mandou a mim, uma carta em que o senhor estava dizendo algo de outra pessoa por confiança, pelo que seja? Logo eu pego essa carta, e a faço conhecer, sobretudo essa carta bastante delicada, e a publico a todo o país contra essa pessoa. O senhor como veria isso? Mestre. Bom, eu entendo que as cartas secretas estão, entendo que as cartas públicas são e que as cartas secretas não se deixam em poder público, isso tudo. JMV. A propósito disto, eu vou mostrar uma sua privada, para mim, quando? Estudante. Então, disse que se não havia uma ordem do VM Samael a um veor para que publicasse essa carta, porque se entendia que era uma carta privada, que não havia tal motivo para que se publicasse por todas as partes, não somente na Colômbia, senão na Venezuela. Então, todos os irmãos seguidores, ou o que seja, comunicaram isto a essa pessoa, e esta pessoa, imediatamente se foi. JMV. Diga o nome, diga o nome. Estudante. J. A. Se foi contra esse sacerdote, inclusive lhe tirou o título de sacerdote. JMV. Aqui trago a carta que lhe passaram a JC. Por que ele se opôs a que lessem essa carta? Isso eram cartas privadas. Que por que estava lendo isso? Estudante. Em Cali não somente chegou esta carta, senão todas as cartas privadas, tanto do mestre Samael ao mestre GK, como ao mestre R, todas estão nos diferentes lumisiais, e se tem fixado, inclusive, na cartelaria, para que sejam de público conhecimento. E não somente dos membros de segunda câmara, creio que ao irmão CH. Lhe consta, porque lá no lumisial lhe tem liado algumas vezes. JMV. Veja, a ordem de que se repartissem todas. Esta mesma da Venezuela, de Caracas, está em todas as partes, tirada em fotocópias, e me passaram a mim. Eu lhe posso recolher 200 dessas iniquidades. Estudante. Mestre, por exemplo, se fazem vários comentários, que o mestre GK é um homem caído, que no interno se vê com a túnica toda rota, toda desmantelada, de que é um ladrão, de que, melhor dizendo, mestre, são tantas coisas que a um lhe dá tristeza, não porque um esteja contra ninguém, senão porque um tem que amar e respeitar profundamente a todos nossos guias, porque graças a eles, pois, muitos aqui, nos encontramos. Mas então, se danifica muito ao pessoal, não a um, não, porque um já está, nesta ciência já está um pouquinho forte, mas então, há pessoas que não estão em condições. E se ouvem falar disto, de um mestre, como o mestre GK, que por outra parte não conhecem, e logo saem cartas e se fala que é mago negro, de que um traidor do movimento, alguns dizem que é traidor porque traiu ao patriarca. JMV. E eu escrevo cartas. Estudante. Mestre. Por estar dependendo de casinhas de família. Estudante. Mestre. Sim, absurdo, completamente. Porque resulta que se o lumisial está em uma casa de família, e um dia não quer seguir na gnose, se acabou o lumisial. Necessitamos centros por quantidades alarmantes, ter nossos próprios centros de reunião, não estar dependendo de casas de família.
Quanto a isso das cartas, isso não é problema, eu vou escrever a quem devo escrever, para que se acabe o problema esse das cartas. E não haverá problema de nenhuma espécie. Estudante. Será como devolver-lhe a honra ao VM. GK, que está pelo chão, que os baixinhos briguemos, mas entre mestres isso não é. Estudante. Eu lhe dizia nestes dias, que em qualquer organização do mundo, há um homem que presta seus serviços durante uma determinada quantidade de anos, se lhe reconhece, pois, com adoração seus méritos. Então, sentimos que nestes momentos, pois, o mestre GK, é o tapete onde, todos os que querem permanecer dentro do movimento, devem limpar os pés, não sei se isso será correta essa posição, venerável mestre. Mestre. Não há dúvida que o mestre GK está cumprindo missão na difusão do ensinamento, isso é óbvio. E o que sim queria eu é um acercamento maior entre o mestre GK e seus amigos de confiança, que o amam, e o Summum Supremum Sanctuarium, que não haja essa discordância com o Summum, porque resulta que o Summum tem fama internacional, quando fala em seus discursos, nos distintos países sobre o Summum, no movimento.